Boa tarde, David. Desde já muito obrigado por teres aceito o convite para esta conversa. É sempre um gosto dar a conhecer às pessoas a estrutura dos clubes e o quão dedicados são para que tudo corra bem. Então, vamos começar pela primeira parte da nossa conversa. Como surgiu a ideia de criar uma secção de futsal, visto que o historial de futebol 11 do Monforte é bastante conhecido pela população em geral e também a nível do concelho e a nível distrital. Boa tarde, Andréia. Muito obrigado a quem agradece sou eu, muito obrigado eu pelo convite. É sempre um prazer enorme colaborar e conversar contigo. Relativamente à pergunta que me fazes, não é a primeira vez que essa pergunta me é feita, porque efetivamente o Monfortense sempre participou nos campeonatos distritais de futebol 11. Inclusivamente quando nós tomámos posse, continuámos com essa cultura que estava instaurada no clube, mas rapidamente, e contra mim falo, sou um apaixonado pelo futebol 11, mas neste momento não me revia na forma de estar e na forma de encarar por parte dos jogadores os projetos a nível do futebol 11, independentemente dos valores que recebessem ou que fossem pagos. Não havia o comprometimento que para mim seria exigível. E perante essa situação, e após dois anos de participarmos no campeonato distrital de futebol 11, inclusivamente, na minha modesta opinião, com equipas bastante competentes, as coisas não funcionavam, os resultados ficavam sempre aquém das expectativas, independentemente dos jogadores que conseguíssemos aportar à equipa. E em determinada altura, e numa reunião de direção, surgiu esta possibilidade, tendo eu levantado esta hipótese e até talvez num ar de brincadeira, ter dito que eventualmente iria procurar fazer uma equipa para ser campeão distrital de futsal. De outra forma, não punha essa possibilidade. Continuaríamos a participar no campeonato distrital de futebol 11. A única possibilidade que se punha era se efetivamente conseguíssemos fazer uma equipa que se batesse e que eventualmente tivesse fundadas expectativas de se tornar campeão distrital. E é nessa altura que surge alguma abertura por parte de uns da direção, outros nem tanto, e comecei um pouco a ponderar essa situação. Começámos a trabalhar nessa hipótese, a sondar determinados jogadores que na nossa opinião, seria fundamental para podermos efetivamente concretizar este nosso desejo, esta nossa ambição de sermos campeões distritais de futsal. Abordámos neste momento o Mister, que continua neste momento a ser o nosso treinador, o Mister Beirão. Conversámos e depois de algumas abordagens fundamentais e o núcleo duro da equipa estar eventualmente constituído, decidimos efetivamente partir. Não foi uma decisão fácil, abdicarmos do futebol 11, inclusivamente, como referiste muito bem, há uma cultura em Monforte do futebol 11, mas pronto, nós neste momento éramos a direção, cabia-nos a nós decidir e decidimos em consciência, preparámos, orientámos um projeto com viabilidade e assumimos esse risco, que na altura foi um risco, mas como podes ver e podes calcular, neste momento penso que ninguém questiona esta nossa opção em virtude da época transata, logo no primeiro ano, ter-nos sagrados campeões distritais, garantindo a subida à segunda divisão nacional, e depois de uma conversa franca com o presidente do município, como é óbvio, e a abertura dele em participarmos, assumirmos a subida de divisão, cá estamos nós, nesta difícil batalha. Mas pronto, basicamente passa por aí o futsal surge em Monforte um pouco por desencanto
do que vinha sendo as equipas de futebol 11 do Monfortense, torno a referir, independentemente do valor que aportasses à equipa, dificilmente as coisas saíam bem, porque penso que é generalizado, salvo uma equipa ou outra que trabalha de uma outra forma, talvez em virtude dos valores que consegue pagar aos atletas, mas salvo raras exceções, o Distrital de Futebol 11 existe pouco compromisso, treinarmos um plantel de 22, 23, treinarmos com 10, 11, passava a ser quase normal. E daí como te digo, surgiu o futsal, embora surgiu, confesso que também foi um desporto que comecei a acompanhar, a bem dizer, há 2 anos, ou seja, no ano passado e este ano, porque toda a vida joguei e acompanhava o Futebol 11. Neste momento, também é verdade que se estiver a dar um jogo de Futebol 11 e ao mesmo tempo estiver a dar um jogo de futsal, se calhar puxo um bocadinho para o futsal, porque estou a aprender e aprendi a gostar do futsal. Agora uma pergunta que também acho que causou uma certa curiosidade por parte dos seguidores e das pessoas mais atentas tanto à modalidade de futebol 11 como à modalidade de futsal. Numa terra que é Monforte, como se faz para mudar a mentalidade da população? Ou seja, pessoas que estavam habituadas a só ver futebol 11 e o futebol 11 estava bastante enraizado no que é Monforte, como se muda a mentalidade da população para as fazer entender que o melhor para o clube seria envergar por outra modalidade e deixar a modalidade rei para eles? Olha, é assim, André, relativamente a essa pergunta, Monforte, em determinada altura, teve uma grande cultura, não sei se lhe poderei chamar cultura, mas nos torneios de verão, os grandes torneios, um dos grandes torneios de verão de futsal que decorria era efetivamente em Monforte. Nós chegávamos no verão ao torneio de futebol salão, ao pavilhão municipal e tínhamos o pavilhão cheio de gente a acompanhar o torneio de verão. Infelizmente o torneio de verão, porque em virtude de várias situações, acabou por deixar de ser organizado, mas enquanto houve esse torneio, era um torneio que não sei se efetivamente traz ou não conhecimento, naturalmente até traz, equipas como a Assir, equipas como a Modecral, ou seja, equipas, era um torneio de grande gabarito, o torneio de futsal em Monforte, e como te estou a dizer, a população em Monforte aderia, as noites de verão tinham como destino obrigatório o pavilhão municipal. Tínhamos sempre muita gente a acompanhar esses torneios. Mas relativamente à situação do clube, efetivamente, é assim, é muito fácil mudar a mentalidade, sabes como? Quando se vence. Se nós perdermos, aí temos problemas. Agora, quando vencemos, as pessoas já gostavam, lá no fundo havia muita gente que gostava do futsal. Mas tudo se torna muito mais fácil quando vences. E tivemos, eu, por exemplo, na qualidade de presidente do clube, a época passada vivi experiências que nunca tinha vivido no dirigismo, vamos lá. Foi uma época extraordinária, acabámos por sagrar campeões, mas os ambientes, e tiveste se calhar a oportunidade de acompanhar os ambientes que se viviam no pavilhão em Monforte, e com falsa modéstia à parte, não se viviam em lado nenhum. Recordo-me perfeitamente dos jogos com o Altera em casa, garantidamente, e neste momento posso dizer que dificilmente, como é óbvio, há muitos jogos neste Campeonato Nacional de Segunda Divisão que têm ambiente e que têm molduras humanas dignas, mas a maior parte destes jogos da Segunda Divisão Nacional não há ambiente que se vivesse como se vivia
estes jogos com o Alter em casa, por exemplo. Estou-te a dar um exemplo porque foi o nosso grande adversário, efetivamente, na época transata. E pronto, e realmente quando vences, epá, é fácil mudar mentalidades. Neste momento toda a gente, no geral, ou seja, nós temos em casa, temos, olha, eu vou-te confessar uma situação. É assim, ainda não fui a lado nenhum. Já fomos 2 vezes à Madeira, já fomos a Santarém, já tivemos uma série de jogos fora aqui do nosso recinto, e não encontrei ambiente nenhum como encontro e como se pode presenciar em Monforte. Um ambiente extraordinário, de alegria. Este ano, como é natural, umas dificuldades acrescidas, em virtude do patamar em que estamos a competir, mas de qualquer das formas, é como te estou a dizer, que não, difícil, em muito poucos sítios vejo ambientes como aqui em Monforte. E isso tudo tem a ver com a forma como apareceu o futsal em Monforte no primeiro ano. Aparece-se a ganhar, a cativar, e este ano acaba por ser uma continuação do que foi a época passada. E certamente ainda teremos molduras humanas, e aquele calor dos nossos ultras, como eles se intitulam, ainda será maior, porque acredito perfeitamente que as coisas neste momento não está tudo mal, não está tudo bem, mas nem somos os piores, nem somos os melhores. Estamos lá, estamos na luta, e acredito perfeitamente, nesta fase que vamos entrar agora, que uma vitória ou duas irá transformar ainda mais aquele pavilhão municipal em Monforte. Quem é que teve a ideia de criar a claque? A ideia de criar a claque é uma situação que ultrapassa completamente o clube. Penso eu que a ideia de criar a claque passou efetivamente pelo aquele grupo de ultras, vamos lá. Passa essencialmente por eles, uns mais empenhados que outros. Não te vou estar agora a dizer que é A ou B ou C, porque todos eles são empenhados, mas, como é óbvio, há sempre um ou outro que é o empreendedor. Apenas posso dizer que talvez tenham imbuído um pouco o espírito da Juveléu, uma vez que grande parte deles fazem parte da Juveléu, e passou por eles. Todas aquelas manifestações, aquelas bandeiras, aquelas tarjas, passa tudo por eles. Por isso eles é que todo o mérito e a responsabilidade também passa por eles. O clube é completamente alheio a isso. É gratificante para nós vê-los, mas é uma situação que só passa por eles. O mérito e a responsabilidade inerente às situações que façam ou não passa por eles, como é óbvio. Que importância tem essa claque para a equipa em geral? Para a equipa, a importância é importante, é sempre importante, não só para a equipa, também para o ambiente que se vive no pavilhão, mas essencialmente para os jogadores. Há laços posso-te confidenciar que há laços de amizade entre atletas, entre jogadores que nós temos, nesta época, no plantel. Há laços de amizade entre os elementos vamos lá, se podemos, da claque e o plantel. É importante, penso que não é importante só para a equipa, é importante para o futsal em geral, porque não tirando, obviamente, muito longe de mim essa ideia, toda a gente é importante. A grande parte dos presentes no pavilhão, efetivamente, não fazem parte desse núcleo dos ultras, mas o que é certo é que são contagiantes, e em determinada altura, quem está por fora não consegue dizer quem é que são os elementos dos ultras, quem é que não são, porque são contagiantes, e toda a gente fica empenhada e imbuída no espírito deles. Mas aproveitava para um dia que tenhas possibilidade, poderes ser tu de uma forma presencial, desfrutares e admirares este fenómeno que se criou ali na bancada do pavilhão municipal de Monforte.
Falando agora como presidente que és e que sabes perfeitamente melhor que ninguém tudo o que se passa no clube, que diferenças há para que as pessoas se situem em termos orçamentais entre uma época no Distrital e uma época no Nacional? É assim, isso não é claro, não é de uma forma clara. Porquê? Vou tentar explicar. Depende um pouco do investimento que tu faças no primeiro ano. Por exemplo, se tiveres ou melhor, eu vou-te dar o exemplo do Monfortense, por exemplo. Posso dizer que em termos orçamentais, de uma época para a outra, para podermos fazer as coisas bem, para podermos fazer as coisas bem, não faltar nada com os jogadores, cumprirmos com as nossas obrigações, como é óbvio, como tem sido a nossa panágio até ao dia de hoje. Nós tivemos que duplicar o nosso orçamento. É óbvio que se houver uma equipa que consiga ser campeã com um orçamento mais baixo, não lhe bastará duplicar. Terá que, além do que poupou este ano, vai ter que fazer um investimento maior. Nós tivemos que duplicar o orçamento para podermos fazer as coisas como deve de ser, ao fim e ao cabo, honrarmos os nossos compromissos para com os jogadores, obrigatoriamente com a Federação Portuguesa de Futebol, a Associação de Futebol Porto Alegre, uma panagem de despesas que só quem efetivamente está dentro deste tipo de projetos acaba por tomar consciência que efetivamente é uma situação de grande dificuldade e de um maior empenho, porque é toda a hora. Posso dar um exemplo muito prático. Quando nós falamos em orçamentos, só falamos as coisas que temos pensadas, ou seja, o que é certo. Mas depois, ao longo da caminhada, vamos sendo sempre surpreendidos. Vamos lá, surgem despesas com grande facilidade. Uma situação que nós apanhámos este ano, nós e 90% das equipas que participam nos campeonatos nacionais, foi sermos confrontados com a obrigatoriedade da presença de um enfermeiro, um médico ou um fisioterapeuta. Essa situação nunca foi obrigatória. Este ano alteraram regulamentos e passou a ser obrigatório. Ou seja, nós fomos apanhados logo na curva. Na primeira jornada fomos multados sensivelmente, só para teres uma ideia dos valores, 400 euros. A falta do enfermeiro foi 400 euros. Por isso, as coisas têm que ser muito bem ponderadas, tem que haver um grande empenho e pronto, relativamente. Tem que haver compromisso e tem que haver empenho. De outra forma, é muito complicado. Em termos de números, para sermos um pouco mais específicos e dar a conhecer às vezes os preços exorbitantes e os orçamentos, que neste caso exorbitantes, para fazer uma equipa e estar em competição. Há muita gente que pensa que é tudo muito fácil, mas depois na hora de fazer orçamentos vemos que é preciso uma grande ginástica e colaboração de muita gente. O orçamento desta época, eu vou lançar o número, podemos dizer que fica a rondar, por exemplo, uns 50 mil euros numa época. Essa tua estimativa só prova que és uma pessoa que acompanha e que percebe muito de futsal, André. Não andaste muito longe disso, não te vou estar a dizer que é mais ou que é menos, mas estiveste muito perto disso. É à volta destes valores para podermos fazer as coisas bem. É à volta destes valores, efetivamente. Estás contratada para onde? Para contabilista. Agora, para terminar esta parte da nossa conversa, que engloba muito como vocês se organizam e esse tipo de coisas, diz-me uma coisa. Como tu sabes, o ano passado, para começar no futsal, e como tu disseste bem, para ter objetivos é preciso de apostar e ter como apostar a sério.
tu sabes que sempre houve muitos rumores acerca dos jogadores e esse tipo de coisas. Diz-me uma coisa, os jogadores que vocês integram na vossa equipa são remunerados mensalmente ou apenas têm alguma ajuda de custo? É assim, André, relativamente a essa situação, e é uma pergunta pertinente, porque às vezes é bom nós termos possibilidade de nos fazer ouvir, porque o que mais por aí o que mais há por aí é gente que só fala e que percebe muito pouquinho, muito pouquinho. E já quando nós efetivamente assumimos este desafio, eu fui confrontado, David, é pá, ouvi dizer, o tal indivíduo disse que vocês só vão pagar o primeiro mês. Passado 15 dias, olha que vocês vão arrebentar, olha, passado um mês, ou seja, tudo vinha, tudo era mau no Monforte, e pronto, e ao fim e ao cabo até fomos um pouco condenados pelo investimento que foi feito no futsal. Condenados por pessoas que, segundo elas, gostam de futsal. Então, se gostam de futsal, vamos ter que começar a valorizar o futsal. Vamos ter que, no futebol 11, hoje em dia, Andréia, ninguém joga no futebol 11, ninguém joga de borla. Epá, então, se ninguém joga de borla, nós temos orçamentos para aplicar no desporto, e como eu quero efetivamente, eu chegando ao final do mês, se tiver os meus compromissos todos assumidos e conforme será óbvio, né? Assumirmos os compromissos e chegarmos ao final do mês podermos fazer face aos mesmos, estou satisfeito. E fomos efetivamente condenados um pouco pelo investimento e pelos valores que alguém julgava que nós estávamos a aplicar no futsal. Penso que era precisamente o contrário, era para sermos louvados, uma vez que gostavam tanto de futsal, o futsal tem que ser valorizado. Mas pronto, mas isso é um à parte, mas é sempre importante nós darmos uma chega a quem acha que percebe muito futsal, porque o facto de a gente andarmos 10 anos no futsal não quer dizer que percebemos muito, mas pronto, isto é determinadas situações que aproveito, não sei se será o local certo, mas aproveito esta tua oportunidade para desabafar um bocadinho, porque é cansativo ouvir determinados comentários. Relativamente, ao fim e ao cabo, mesmo respondendo concretamente à tua pergunta, todos os jogadores, desde o primeiro ano, ou seja, há 4 anos a esta parte, todos os jogadores que chegam ao Monforte não têm um vencimento mensal, em função do valor, em função da importância, em função do compromisso, todos eles têm um vencimento. Vencimento esse que difere de jogador para jogador. Sempre fui apologista que não podemos chegar ali e dizer assim: temos 10 jogadores, são 30 euros para todos os jogadores, cada jogador recebe 30 euros. Não, porque há jogadores que merecem mais, há outros que merecem menos, uns em função do valor, outros em função do compromisso, e como é óbvio, cada jogador tem o seu vencimento, independentemente do lado a receber X, cada jogador tem vencimentos diferenciais. E, claro está, chegando ao final do mês, toda a gente, no primeiro, posso-te confidenciar também, no primeiro treino de cada mês, toda a minha boa gente recebe. Ou seja, foi um hábito que nós criámos, de forma a podermos estar sempre por cima, ninguém nos pode apontar nada. E quando estou a dizer isto, sei perfeitamente que eles reconhecem, porque eles manifestam essa satisfação. E o que me interessa a mim, ao fim e ao cabo, é o grupo, não é o que vem daqui ou da colá, ou que o Monforte vai arrebentar. Estejam tranquilos que o Monforte não vai arrebentar. O Monforte está bem, recomenda-se, e vamos continuar. Estamos numa batalha muito, 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 muito dura. É verdade que temos perdido, já ganhamos, mas vamos fazer para concretizarmos o nosso objetivo, que não é fácil, mas posso garantir que vamos trabalhar muito para manter nesta segunda divisão e mantermos nesta segunda divisão. Ou seja,
atingirmos um objetivo que nunca ninguém conseguiu. E nós estamos lá. Acredita, André, que estamos lá. Podemos não conseguir, mas tenho grande fé que as coisas vão correr bem. Se não correrem bem, para onde estamos lá, para onde estamos cá no Distrital, gostamos e dignificamos a Associação de Futebol de Porto Alegre, porque no ano que participámos fomos muito bem tratados por quem nos deveria tratar bem, mas é uma promessa, é uma promessa. Se nós descermos de divisão, para onde estamos cá outra vez, para ser campeões e para tornar a subir à segunda. Acredita, André? Fazendo agora a comparação da equipa, ou seja, do plantel que tinha o ano passado e que foi campeão, para o plantel que tem no presente ano, quais foram as dificuldades que vocês encontraram para jogar na segunda divisão? Porque é o seguinte, todos nós sabemos e ouvimos falar constantemente no campeonato distrital que os jogadores ambicionam jogar numa divisão superior e ter a oportunidade de conhecer vários sítios e outras maneiras de jogar futsal. Mas o que é certo é que eu já também tive o testemunho da equipa do Marítimo, que curiosamente também foi um pouco alastrando-se para todas as equipas que eu falei que jogavam no Nacional. A verdade é que cada vez há mais dificuldade em encontrar jogadores que tenham a disponibilidade para o encargo que é, em termos de tempo, a nível familiar e a nível de trabalho, conseguir aceitar o desafio de jogar numa segunda divisão. Que obstáculos vocês tiveram para a organização do vosso plantel? Mais uma pergunta bastante pertinente e que imagina tu, se obtiveste esse feedback do Marítimo, imagina o Monfortense. Imagina o Monfortense que se encontra situado num distrito do interior, onde participam 10, 11, 12 equipas, conforme no Campeonato Distrital de Futsal. Imagina tu as dificuldades, e referiste logo e bem, as dificuldades que são para efetivamente fazer um plantel que possa nos dar as mínimas garantias numa segunda divisão, porque se nós quisermos fazer um plantel para ir lá e irmos à Madeira e a conhecer a Madeira, e se quisermos ir a conhecer os Açores, e se quisermos ir a conhecer Óbidos, é muito fácil porque normalmente é sempre assim, porque o que é assim, os indivíduos, os atletas que nós efetivamente entendemos que têm valor que nos virão a abonar à equipa e que terão valor para nos representar a este nível que é a segunda divisão, não querem. E tu disseste aí que os atletas participam e que numa perspectiva futura de uma experiência, de uma segunda divisão, um outro nível, novos conhecimentos, novas experiências. Nada disso corresponde à verdade, porque abordámos uma série de jogadores, ou seja, nós temos um plantel, o plantel que temos este ano é o nosso plantel, todos os que cá estão, fomos nós que os quisemos cá, mas também te digo, há jogadores que não estão, que nós efetivamente temos a certeza absoluta que nos iriam ser importantes, mas por incrível que pareça, o facto de irmos participar numa segunda divisão, pelo facto de participarmos na segunda divisão, não querem. Se nós tivéssemos se tivéssemos continuado no Distrital, certamente seriam os jogadores que neste momento ostentariam a camisola do Monforte. Mas como subimos de divisão, não querem. Ou seja, nós, e depois de uma pré-época de trabalho na procura das melhores soluções, conjuntamente, obviamente, com a equipa técnica, para podermos afrontar este campeonato da melhor forma, garantidamente te digo que os jogadores que encaram o futsal de uma forma mais séria, com mais vontade, podemos lhe chamar quase semi-profissionais, porque estes atletas que aqui estão levam 4 dias da semana, vêm 4 dias da semana a Monforte, ou seja, os que realmente querem, os que realmente gostam, têm Monforte.
porque abordámos atletas de várias equipas, como é óbvio, para a época é para isso que serve, para nós procurarmos o melhor, nós para o Monforte e os outros para as equipas correspondentes, como é óbvio, procurámos o melhor para nós e tivemos uma dificuldade enorme, porque efetivamente o problema era que participaríamos numa segunda divisão. E pronto, e por isso, quando te derem esse feedback que trabalham para poderem participar a um nível superior, como é óbvio, do que é o distrital, é tudo, muitos é só conversa, porque não corresponde à verdade, porque os grandes entraves que tivemos à constituição também do plantel foi efetivamente a participação na segunda divisão, porque se não fosse para estarmos a participar neste campeonato, temos atletas que não estão, mas que estariam, por isso não é fácil, daí nós termos atletas de Montemor, ou seja, atletas de longe, que aqui no distrito penso que ainda há muito aquele espírito do juntar e vamos jogar à bola, e pronto, ainda me revejo muito nisso. Falando de ti pessoalmente, que és o presidente de uma Monfortense, que esforços pessoais e profissionais te deparas para que chegues ao final da época, como aconteceu na época passada, mas não tem nada comparado com uma época em que tens que fazer deslocações superiores, ou às vezes o triplo de quilómetros que fizeste o ano passado. Como é que consegues gerir o teu tempo a nível pessoal, profissional, e tens que dedicar também a gerir uma associação? Este foi o meu compromisso. Os jogadores assinam para jogar, a minha direção assumiu para dirigir, e a partir da altura em que assumo, tenho que cumprir, tal como exijo que os atletas e as equipas técnicas e toda a gente cumpra, eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo. É óbvio que isso que me rouba-me tempo com a família, sacrifícios no trabalho, por vezes tenho que dar um bocadinho mais no trabalho, porque já sei que tenho isto e o outro e aquilo para tratar no clube, e este ano então é uma coisa sem explicação, mas é sacrifício. A gente quando gosta, temos que sacrificar. Eu também te confesso, eu gostava muito mais de jogar, era muito mais fácil, utilizava menos tempo, prendia-me, era obrigado a despender menos tempo, ou seja, em cada hora que o atleta despende para ir treinar, ou hora e meia ou 2 horas, nós, direção, já despendemos 4 ou 5 ou 6 horas. Isto é uma garantia que eu te dou, André. Porque nós somos os primeiros a chegar, somos os últimos a sair. Antes de abalarmos já temos que tratar. Quando chegamos temos que tratar também, arrumar quando chegarmos. Ou seja, vai muito o compromisso, e por isso é que eu te digo que não me revejo naquele espírito do petisco. Juntarmos e vamos. Não me revejo nada disso, porque eu gosto de levar as coisas dentro da nossa realidade, levarmos as coisas a sério, com, com, com seriedade, porque este ano, essencialmente, mexemos com alguns valores, mexemos com muito tempo das pessoas, roubamos muito tempo à família, e isso tudo nós obviamente temos que exigir, porque senão chegamos a uma determinada altura e só quem cumpre é a direção, porque a direção tem que fazer e tem que estar e tem que cumprir e tem que fazer. Se os atletas e toda a estrutura não der de si um pouco também, nós acabamos também por começar a ficar um pouco saturados da situação, mas nós, pronto, graças a Deus, as coisas têm corrido bem nesse aspecto. É um sacrifício. Agora em junho vai haver eleições. Pode ser que apareça um presidente com ideias novas, com outra disponibilidade que não a minha, porque isto é mesmo assim. Isto são um ciclo, acho que 4 anos de Monforte. Já vincámos
bem este nosso trabalho, atingimos determinadas situações e conquistas que ímpares na história do clube, não foi só em termos séniores, também vencemos na formação, com a equipa de iniciados, por isso temos ganho muito, temos ganho mais do que temos perdido. E como tal, estamos cá. Enquanto cá estivermos, temos de dar o exemplo, que é para cá está, para ninguém nos poder apontar. Nós demos, então podemos exigir. E é esse o nosso lema, é esse o meu espírito, e temos que ser sempre os primeiros. Em termos de logística humana, que faz parte para se ter uma época em condições que vos é exigido esta época desportiva. Que patrocinadores têm? Qual foi a forma de os abordar para que, entre aspas, fiquem convencidos nesta época de crise em apostar no desporto e em vocês precisamente? Obrigatoriamente teríamos que ter alguns, não vou estar neste momento, não vou cair no erro de estar a enumerar, sob pena de me poder falhar algum, mas temos alguns e bons. Alguns já que colaboram connosco ao longo dos anos, outros novos que obrigatoriamente teriam que surgir, e daí o meu agradecimento ao Presidente do município, que me fez chegar a determinados patrocinadores, colaboradores, se lhe podemos chamar assim, porque de outra forma era impossível. O município, um importante parceiro, fundamental parceiro, mas seria sempre curto, ou seja, isto terá que ser uma conjuntura do município, da direção, de colaboradores, patrocinadores, e esse trabalho todo, e essa conjuntura toda, é que viabiliza um projeto desta natureza. Daí o meu agradecimento para todos eles, alguns na qualidade do Presidente do município, outros amigos de longa data, não foi só este ano que são parceiros já há 4 anos praticamente. Mas são alguns, mas como calculas, seria fundamental, de outra forma seria impossível. Não menos importante para se organizar uma época desportiva com as mínimas condições é os recursos humanos. Com que pessoas vocês podem contar a longo prazo para vos ajudar nesta árdua tarefa de chegar ao final da época com tudo organizado e estar lá para tudo o que faz falta a nível de logística e isso tudo? Olha, essa matéria tem sido sempre uma dificuldade, não sei se nos outros conselhos, nas outras equipas, nas outras associações, se sentem de igual forma como nós sentimos aqui no Monfortense. Mas não é este ano, tem sido ao longo dos anos. Nos anos mais longínquos a coisa até funcionava de certa forma. A partir de determinada altura tem sido uma dificuldade sempre essa situação dos recursos humanos. Mas nós, de uma forma ou de outra, às vezes com mais ou com maior ou menor dificuldade, temos conseguido sempre fazer face às nossas responsabilidades e compromissos. E aproveito esta tua pergunta para como não podia deixar de ser, efetuar um agradecimento geral a toda a direção, como é óbvio, mas também, como é óbvio, em virtude das responsabilidades profissionais de cada um, outros por motivos de doença, ou seja, pelos mais variados assuntos, há sempre uns mais presentes que outros que se tornam imprescindíveis neste tipo de projetos. E como tal, não posso deixar de lhes agradecer agora nesta possibilidade que tenho. E então, sendo assim, sou obrigado a agradecer, porque eles efetivamente têm sido a face do futebol monfortense, porque eles estão presentes com os miúdos, eles estão presentes na formação, eles estão presentes de manhã na formação, eles estão presentes na parte da tarde com a equipa sénior. E têm sido fundamentais, porque de outra forma seria humanamente impossível
seria humanamente impossível. Assim sou obrigado, e aproveito esta possibilidade, torno a referir, para agradecer ao amigo Frederico, diretor, ao amigo Luís Gonçalves, ao Sérgio Martins, ao Inácio Caleiro, inclusivamente aproveito para agradecer também ao funcionário do município que se encontra no pavilhão, o António Sousa, que está sempre pronto para nos dar uma rabeira quando é necessário, porque nós temos aqui uma conjuntura acabamos numa direção, acabam por ser 10, 11, 12, ao Gonçalo Godinho, vice-presidente, como é óbvio, que sempre que tem disponibilidade, é presidente de uma outra associação, mas sempre que tem disponibilidade está presente, faz um trabalho invisível, mesmo na sua ausência, tudo o que é parte informática, o que é programas, ou seja, uma panóplia de matéria que é ele que trata, mas não deixando de estar presente sempre que lhe é possível. E neste tipo de associações somos sempre confrontados com determinadas dificuldades a esse nível, que é o recursos humanos, porque nem todos querem, nem todos têm disponibilidade, e infelizmente nós, no final da época passada, fomos também, aproveito para lhe prestar a homenagem de vida, fomos assolados com a perda de um diretor que era omnipresente. Estou a falar do diretor Joaquim Sovrino, que faleceu e que era muito importante para nós, mas pronto, é a vida. Era uma pessoa que estava sempre presente e não podia também deixar de lhe prestar a devida homenagem, como é óbvio, porque era um amigo e era um parceiro que ali estava sempre. Na tua opinião, como líder de uma equipa barra associação, o que é que falta para que essas pessoas e essa qualidade humana de associativismo se estar a perder nos tempos de hoje? Achas que, mesmo entrando por aí, achas que há uma perda do sentimento de associativismo? Ou, por outro lado, pensas que se pudesses imaginar assim uma remota hipótese de conseguires pagar a pessoas por determinadas tarefas que no teu clube fazem a custo zero, seria muito mais fácil? Olha, garantidamente o espírito do associativismo está em muito maus lençóis, vamos dizer assim. Ninguém, ou seja, poucas pessoas se disponibilizam para este tipo de serviço, ou seja, para este tipo de serviços. Posso dizer que nós, por exemplo, para fazermos uma direção, há sempre dificuldades, e sabemos certamente que em função do trabalho ou de outra razão, de outra natureza qualquer, há sempre pessoas que acedem, e nós agradecemos até a fazer parte da lista de uma forma de corpo presente, vamos lá, mas as pessoas são sinceras e são abertas e dizem logo prontamente que não têm grande disponibilidade para no dia a dia estarem presentes. Mas pronto, mas isto sempre foi assim e sempre será. Se calhar antigamente havia outro espírito que se vai perdendo ao longo dos tempos, mas penso que isto não será um problema de Monforte. Penso que será um problema generalizado, porque se formos a fazer uma análise às pessoas, às faces das direções, são pessoas que já andam há muitos anos nisto. Porque efetivamente carece de disponibilidade, carece de sacrifícios, e não é fácil. Seria muito fácil no segundo ponto que tu tocas. Ou seja, se eu tivesse possibilidade de gratificar os serviços prestados, assim, aí irias ter uma outra dificuldade, que a dificuldade que irias ter era selecionares os 12, porque a partir da altura em que seriam gratificados, tenho a certeza absoluta que eu iria arranjar 10 ou 12 ou 15 ou 20 para efetivamente prestarem a sua colaboração, ou seja, prestarem os seus serviços. Mas isso
é mais uma situação em que eu não me revejo. Inclusivamente já tivemos algumas situações dentro da nossa associação, que não te vou estar a clarificar muito, mas já tivemos situações dessa natureza dentro do Monfortense, mas isso é uma situação que eu me oponho completamente. Porquê? Porque os subsídios já não são grandes, ou seja, nós para tentarmos fazer figura, vamos lá, se quisermos fazer um bom trabalho, apresentar bons resultados, temos que ser seletivos na parte das gratificações. E se calhar estou mal, nem toda a gente se calhar corrobora da minha opinião, mas os principais, os valores terão que ser direcionados para podermos trazer os melhores, para podermos trazer os melhores atletas, os melhores jogadores, os melhores treinadores, e será essa é a minha perspectiva e é a forma como eu encaro neste momento a direção do Futebol Clube Monfortense. Todos nós, neste momento, posso garantir que, e como é óbvio, toda a gente certamente terá essa percepção, ninguém ganha, ninguém é gratificado no Futebol Clube Monfortense. Pelo contrário, que certamente por vezes perdemos, porque faz falta isto e nós trazemos e depois é um funcionamento normal. A reter é que no Monfortense ninguém é gratificado, e se fosse efetivamente, se eu pensasse, se houvesse possibilidade financeira para isso, porque até certamente iria aliviar em termos de serviço muito trabalho que é efetuado por nós, iríamos andar de uma forma iríamos ficar libertos para outro tipo de situações, também se calhar ficam um pouco para trás em virtude do tempo e da disponibilidade, porque temos prioridades, mas certamente se houvesse gratificação, que iríamos certamente ter uma direção com 20 pessoas, ou 25, ou 30, conforme. Mas pronto, mas eu não, enquanto eu for presidente do clube, essa situação é impossível, porque eu colaboro, sou mais um, e entendo que os valores têm que ser direcionados para o que é realmente importante, que é para a aquisição de material dos miúdos, que é para os treinadores, que é para os jogadores, que isso sim para mim é importante. Por isso é uma realidade a dificuldade em formarmos direções com pessoas presentes, mas também não deixa de ser um facto que, se fossem gratificados, certamente teríamos diretores em espera. Mais uma pergunta que no meio da modalidade muita gente sabe perguntar, e também à semelhança do que foi outra pergunta que referiste bem, que as pessoas falam muito, esta é outra dessas. Muito diretamente da vida. Quanto cobras tu por seres presidente do Monforte? André, essa pergunta que me estás a fazer, certamente estás a brincar comigo, só podes, porque depois do que eu te respondi na pergunta anterior, só podes estar a entrar comigo. Obviamente, mas eu de qualquer das formas, vou-te responder para ficar clarinho como a água. O presidente do Futebol Clube Monfortense ganha precisamente o mesmo que ganha o vice-presidente, o tesoureiro, o primeiro vogal. Ganhamos zero, porque o dinheiro já é pouco, os valores já são poucos para podermos trazer os bons, e nós queremos os bons, nós não queremos andar cá com os menos bons, e nós, para termos os bons, temos que despender dinheiro, e para despender dinheiro temos que ter prioridades, e as prioridades passam sempre, torno-te a referir, passam sempre pelos bons jogadores, pelos bons treinadores, por termos presente um massagista, por termos presente um treinador adjunto, por termos presente um treinador só para os guarda-redes. Por isso, acho que é muito fácil, e basta consultares uma prestação de contas no final do semestre, e conforme está lá explícito, vejo bem para onde é direcionado os valores, porque nós, por exemplo, temos, vou dar um exemplo, nós, por exemplo, temos um valor de 40 mil euros, estou a falar em valores aleatórios, 40 mil euros
que nos foram facultados para a época. Se tu chegares às nossas prestações de contas, raramente gastamos 40.000 euros. Nós gastamos 41 ou gastamos 42. Estás a perceber? Porquê? Porque procuramos mais um parceiro porque fazia falta para isto, ou procuramos mais um colaborador, ou pedimos ajuda aqui ou acolá. Por isso seria de todo impossível que qualquer elemento desta direção fosse gratificado. Uh, penso que fui bastante elucidativo quando te disse que, enquanto eu for presidente do Monforte, diretor algum irá ser gratificado. Acho que não faz qualquer tipo de sentido. Agora um parênteses na nossa conversa, para que os nossos seguidores e os nossos ouvintes desta conversa fiquem esclarecidos. As pessoas não têm noção do quão difícil é fazer esta conversa. Não porque não haja tema para a fazer, mas porque eu, ao estar tão próxima de vocês, por motivos óbvios, porque o meu irmão joga aí e porque talvez em conversas contigo, em conversas com o Mister e com alguns jogadores, tenha acesso a informações privilegiadas e que seja de uma maneira mais independente, muito mais fácil fazer certos tipos de perguntas, que, como é óbvio, as perguntas que estou a fazer é para interesse público e também é um bom método para acabar com certos boatos e certas ideias pré-concebidas do que é a vossa gestão do clube. Esclarecendo essa parte, é difícil fazer certas perguntas porque eu gosto imenso da vossa instituição e tanto a equipa que eu exerço o cargo com a vossa instituição temos relações muito boas, por isso mesmo às vezes sinto-me um bocado desconfortável de fazer certas perguntas que vai ter mesmo que ser e estás no direito, David, de preferir não responder, mas vai ter que ser. Tendo em conta os resultados que fizeram até agora, perderam, se não me falha a memória, perderam a ida à primeira jornada à Madeira, depois em casa voltaram a perder, na ida à Madeira ganharam o primeiro jogo, agora na Taça de Portugal perderam. Tendo em conta esses resultados, é caso para dizer que o desempenho da equipa em geral, mas precisamente entre aspas, o trabalho do treinador e a sua posição na equipa está em risco. Tendo em conta os resultados, vou fazer a resposta de uma forma mais direta. Tendo em conta os resultados que estão a conseguir fazer, o posto do treinador está em causa? Olha, o privilegiado, quem se sente privilegiado neste diálogo que nós estamos a ter sou eu. Sou eu, derivado dessa situação que tu estás a referir. A vontade que tens para falarmos abertamente e o conhecimento intrínseco que tu tens da nossa realidade, da realidade de Monfortense. Por isso o privilegiado sou eu, porque é uma conversa, é um diálogo, ao fim e ao cabo é um diálogo que nós estamos a manter, que será transversal a quem assim o entender ouvir. Por isso o privilegiado sou eu e o à vontade que tu tens, penso ser recíproco nas respostas que eu te faculto. Mas claro que sim, claro que vou responder. Nós aqui somos uma carta aberta. Tudo o que seja questões desta natureza, certamente que iremos responder com toda a franqueza, como é óbvio. Te referiste-me aí que a questão dos resultados, é verdade? Fomos perder ao Marítimo na primeira jornada, acho que sem desprimor nenhum. O Marítimo, uma equipa que na época passada lutou para subir divisão, para a primeira divisão, até final, ou seja, tivemos na Madeira, tivemos a ganhar, as dificuldades são imensas. E acabámos por perder o jogo, é verdade, mas acho que ninguém veio achincalhado da Madeira relativamente a esse resultado. Depois jogámos em casa com uma equipa valorosa também, ou seja, começar já por referir que o sorteio não nos foi muito favorável. Nós estamos a apanhar numa primeira fase equipas com bastante valor, equipas com pergaminhos no futsal nacional,
e nesse aspecto não fomos muito bafejados pela sorte, mas nós sempre temos que jogar com todos, daí é agora que jogamos, logo jogaremos com outros noutra fase. Mas como eu te estava a dizer, o segundo jogo em casa, com Fonsecas e Calçada, uma equipa com pergaminhos no Campeonato Nacional também, muito valorosa, e que acabámos por perder, quanto a mim, que não sou treinador, acompanho e vejo, mas tenho, obviamente, como tu tens e todos nós temos direito à opinião, penso que foi o nosso jogo menos conseguido. Perdemos bem. Depois temos um terceiro jogo onde vamos vencer, e desengane-se quem pensa que toda a gente vai ganhar ali, porque não vai ganhar ali toda a gente. Temos o exemplo do Casal Velho que empatou lá, outra equipa com muitos anos de segunda nacional, e nós fomos lá vencer com toda a justiça. Depois tivemos em casa, agora, neste último fim de semana, o jogo da taça, um jogo muito bem conseguido, apesar da derrota, é verdade, ninguém se governa com vitórias morais, mas tivemos um bom desempenho, com alguns atletas importantes da equipa limitados fisicamente, mas era um jogo da taça e a nossa perspectiva não passa muito pelos. É óbvio que se pudermos ganhar, ganhamos, é sempre importante, mas a nossa perspectiva e o nosso foco está no campeonato. Por isso, penso que estamos numa fase muito embrionária da época. Relativamente à situação do treinador, à questão relativamente ao treinador que me estás a colocar, neste momento não é assunto. Não é assunto. Não é assunto porque a equipa técnica tem desenvolvido o trabalho dentro das possibilidades também, porque faço também tenho um pouco de culpa em determinadas situações, e quando digo eu que tenho culpa, nós direção, somos um pouco culpados, temos a percepção que o nosso plantel está um pouco curto, voltamos à tal questão dos jogadores referirem que ambicionam jogar numa segunda divisão nacional. Não deve ser muito por aí, porque nós estamos com dificuldades que temos quanto à minha opinião e o feedback da equipa técnica. O plantel está um pouco curto, ou seja, havendo essa possibilidade, iremos retocar o plantel. Retocar com qualidade, obviamente, não vamos retocar por retocar. Daí também nós, direção, termos alguma, se é que se pode imputar responsabilidades nesta altura, termos algumas responsabilidades. Mas não, a nossa confiança neste momento no treinador e na equipa técnica é total. Não quer dizer que amanhã seja assim, mas neste momento o treinador não é questão, a situação do treinador não é questão. Em termos de divulgação, não só de parte vossa como parte da Associação de Futebol de Porto Alegre, quais são os entraves que vocês têm a nível de divulgações, comunicação e tudo o que seja audiovisual? Olha, do que a nós nos diz respeito, nós procuramos, pelos meios possíveis e que nos são facultados, divulgar o que entendemos por bem, quer seja através da página do clube, quer seja até propriamente através da Associação de Futebol de Porto Alegre, do lado com o André, através do André, através dos Vozes do Futsal, ou seja, nós recorremos um pouco aos meios que temos por perto. É verdade que poderia de uma outra que há meios que nós poderíamos recorrer e que penso eu que não tem sido dado a importância devida. Mas pronto, quem colabora connosco e nós institucionalmente procuramos divulgar, ao fim e ao cabo, com os meios que temos, essencialmente a página do clube, que depois acaba por ter um número determinado de partilhas e até à data temos chegado onde pretendemos chegar, mas manifestar-te este nosso ressentimento, ao fim e ao cabo, para um ou outro órgão de comunicação do distrito, que, por incrível que pareça, ainda nem não fez referência a qualquer jogo, a qualquer
a qualquer situação relativamente ao Monfortense. Mas pronto, nós temos que dar importância a quem nos dá a nós. Achas que a aposta na comunicação hum, a nível digital e a nível até de recursos como jornais, rádios, isso tudo faria com que vos abrissem mais portas no que diz respeito a patrocinadores novos? Sem dúvida que sim. Penso que era bastante importante, uma vez que chegaríamos a determinados locais onde nós só por si não conseguimos chegar. Acho que era muito importante, acho que é importantíssimo. E a nível de publicidade aos vossos patrocinadores, o que é que fazem para publicitá-los? Olha, a imagem do que faz praticamente todos os clubes, ou seja, nos nossos equipamentos, ostentamos os símbolos nos nossos equipamentos e, hum, e nos programas semanais acaba por ser colocado o respectivo logo das empresas. Basicamente passa por aí. Quando fazemos alguma publicação com maior ênfase, temos sempre o cuidado também de colocar os logos junto a essas mesmas publicações. É a forma que nós temos de publicitar e, ao fim e ao cabo, agradecer o apoio e a colaboração prestada. Achas que o futuro passa por uma boa aposta na comunicação do clube? Não só no futuro, mas presentemente penso que a comunicação é um fator determinante de qualquer instituição, seja ela desportiva, seja de outra natureza qualquer. Para concluir a nossa conversa, que mensagem queres deixar aos adeptos, simpatizantes e sócios do Monfortense que este ano deslocam-se ao pavilhão de uma maneira muito grande para apoiar a equipa que está na Divisão Nacional? Que mensagem queres deixar a eles? Olha, agradecer-lhe antes de mais pela presença deles e pela forma de se fazerem ouvir e de estarem quando dos nossos jogos no nosso recinto. Numa primeira abordagem teria que passar mesmo por aí um agradecimento para eles. Uma mensagem a deixar-lhes é que fiquem cientes que o grupo tudo fará para cumprir os objetivos, honrando a camisola e ao mesmo tempo honrando e de uma forma grata agradecer-lhe a postura e o apoio que nos tem sido facultado ao longo da época por eles. Da minha parte, só tenho a agradecer a ti, David, pelo tempo que disponibilizaste nesta nossa conversa e vamos estar atentos ao vosso percurso na segunda divisão, por motivos óbvios, obviamente, e que esperemos que vocês consigam pelo menos manterem-se e que dêem um bocadinho mais protagonismo ao que é o futsal do nosso distrito. Da minha parte, muito obrigado e que tenham muitos êxitos no futsal.